Lula está bem vivo, mas seus principais ministros já disputam sua herança política. É como se ele tivesse morrido, mesmo estando em pleno exercício do mandato. Seus ministros não respeitam sua presença e brigam abertamente pelos espólios do suposto presidente. Estamos falando principalmente de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que nada entende de economia, e Rui Costa, ex-governador da Bahia, implicado em escândalos inúmeros e que, como se percebe, nada entende de articulação política. A incompetência de Haddad foi exposta numa recente reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo, principal aliada de Lula na pseudocomunicação brasileira. Segundo o comentário do jornalista Diogo Mainardi, Lula ainda nem morreu, aparentemente, mas os petistas já disputam seu espólio. Um parlamentar disse à revista Veja: a briga do Haddad com o Rui Costa é de morte, um esculhambando o outro. É a concorrência pela sucessão do Lula. Pois bem, de acordo com a reportagem, o chefe da Casa Civil, na semana passada, xingou Haddad numa conversa com aliados por considerar que o ministro da Fazenda estaria por trás da retomada pela imprensa de um caso de desvio de recursos públicos escabroso na Bahia, investigado de forma sigilosa no STJ. Haddad quer se livrar do rival, mandando-o para a cadeia, mas Costa promete não se curvar diante dos atos do ministro da Fazenda. A confusão já tem algum tempo. No dia 30 de outubro de 2023, o jornal O Globo registrou: governo tenta reduzir ruídos entre Haddad e Rui Costa. Em 22 de março daquele ano, foi anotado pela CNN Brasil: Haddad e Rui Costa travam disputa velada por espaço no governo. Na terça-feira, dia 21, Haddad ficou 45 minutos na sala de espera do Ministério de Rui Costa para participar de uma reunião com a Junta da Casa Civil sobre a nova regra fiscal. Na revista Veja, 19 de abril de 2024, disputas entre ministros e divergências na economia desafinam o governo Lula. Embates internos por poder, projetos desencontrados e sinais ambíguos do presidente criam instabilidade e confusão nos bastidores de Brasília. O suposto governo Lula segue mal na política e na economia. Correio Brasiliense, 12 de outubro de 2023, Brasil é o terceiro mais endividado do mundo, ao lado da Ucrânia, diz FMI. O relatório do fundo prevê que a dívida do setor público brasileiro vai chegar a 96% do PIB em 2028. Não há sinais de que a coisa tenha melhorado ou vá melhorar. Vamos adiante. Lula enfrenta dificuldades também com atitudes de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Ele tenta melhorar sua popularidade em franca decadência, especialmente na região Nordeste, onde literalmente derrete a média de 2 pontos a cada 30 ou 40 dias, e tudo por causa dos desacertos na economia. O comportamento radical, extremista e odiento da presidente do PT torna cada vez mais distante o sonho da recuperação política de Lula. O site Terra Brasil Notícias informa em 20 de abril de 2024, Gleisi Hoffmann arruina plano de Lula de diminuir índices de rejeição. Diz a matéria: por mais que o Palácio do Planalto tente esclarecer que o governo e o partido são entidades distintas, os dois acabam se confundindo. Muitas iniciativas partidárias são interpretadas como posições do governo, o que tem causado confusão, minando os esforços de Lula para se aproximar de determinados setores da sociedade. Dias antes, por exemplo, Gleisi estava na China liderando uma comitiva de 28 petistas. Ela elogiou a democracia do país, sugerindo que o modelo deveria ser replicado em outros lugares. A China é governada pelo Partido Comunista há 70 anos, com restrições à liberdade de expressão, e fazer oposição ao regime sendo considerado crime. Elogiar a ditadura chinesa, no entanto, não é novidade para Gleisi, que também já elogiou as democracias da Venezuela e de Cuba, alimentando teorias conspiratórias no espectro político oposto. Ou seja, está todo mundo trabalhando contra Lula, inclusive ele próprio. Você acredita que a jornalista Daniela Lima pode ser afastada da programação da Globo News depois das inúmeras gafes que tem protagonizado? E não apenas gafes, mas o engajamento político, partidário no discurso do governo atual do PT e da esquerda, na defesa de situações inusitadas, extremamente constrangedoras, desagradáveis, até mesmo para os padrões da Rede Globo. Para a maioria da população brasileira, o que compromete a idoneidade da emissora de televisão.
mas acima de tudo no ataque contra a direita que ela costuma chamar de extrema-direita. O caso mais recente aconteceu quando ela tentou associar o afastamento do desembargador Thompson Flores, do TRF4, Rio Grande do Sul, à condenação de Lula no escândalo da Lava Jato. Ela foi repreendida pelos seus colegas de bancada, Fernando Gabeira e Leilani Neubert. Uma vergonha, sem nenhuma dúvida. Bom, vergonha para quem tem. Daniela Lima não voltou para a programação no dia seguinte. E agora as pessoas estão especulando que ela pode ter sido afastada da Globo News. Acho muito difícil com as costas quentes que ela tem. Muito provavelmente respondendo diretamente à Praça dos Três Poderes. Somente para constar, Daniela Lima detinha uma audiência péssima, na CNN. Mesmo assim, foi para a Globo contratada sem qualquer justificativa, a não ser o engajamento da própria emissora no governo do Lula. Talvez ela própria tenha decidido tirar o dia de folga. De todo modo, apesar de Daniela Lima, amanhã será outro dia. Tony Rodrigues, Além da Notícia.